Tudo sobre educação. O programa Educação em Ação está no ar. Apresentação: Jorge Strauss. Comentários de Lucas Sequinel. Muito boa tarde, Cocal do Sul e região. Estamos começando o nosso programa Educação em Ação. Hoje, em parceria com meu amigo Lucas Sequinel. E com a apresentação de Jorge Strauss. Vamos às principais notícias da semana. Conselho Nacional da Educação aprova aulas à distância até 2021. Provas do Enem serão em janeiro e fevereiro. Novo ministro da Educação. Fundação Catarinense de Educação Especial lança diretrizes para educação. E piso salarial do magistério. MEC negligencia Estado ao magistério catarinense. Essas e muito mais notícias hoje. Vamos que vamos, Lucas, vamos trabalhar um pouco? Então vamos lá, hoje temos uma convidada especial. Marinês Jerônimo, especialista em língua portuguesa e especialista em literatura brasileira e construção de texto, formada em letras inglês e português, né, Mari? Isso, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Jorge, boa tarde, Lucas, boa tarde a todos os ouvintes. A Marinês é uma amiga nossa, professora já de tempo, e ela vai trazer aí informações super importantes para nós e para a região. Você que está ligado aí, se inscreveu no Enem, fica de olho. E também vamos falar um pouquinho como que está sendo esse trabalho remoto. Está sendo aí complicado para os professores, mas tem professores aí que estão criando estratégias muito interessantes para dar aula, e é o que a Marinês vai abordar hoje para nós. Mas, Lucas, vamos começar com notícias, porque semana passada nós trouxemos a notícia do Feder. Ele seria aí convocado para ser o novo ministro de Educação, mas parece que nem chegou a ser, né, Lucas? Não, ele não chegou a assumir o cargo, né? Ele acabou declinando, ele preferiu ficar no estado do Paraná, onde ele já desenvolve o trabalho como secretário de Estado da Educação. Bom, declinando do convite, né? Uma ala do governo acabou pressionando para que alguém que tem uma tendência olavista, ou seja, que siga o Olavo de Carvalho, seus preceitos, né? Um famoso filósofo que não tem uma formação acadêmica, mas é reconhecido como filósofo, acabou indicando também o Milton, né? O nosso novo ministro da Educação, que agora foi oficializado. Queres falar um pouquinho sobre o Milton? Então, na realidade, primeiro ali do Feder, eu queria entender algumas coisas. Lembra que eu falei pra ti que ele era muito amigo do Dória? Justo, isso mesmo. Então, parece que essa amizade que fez com que ele não fosse o ministro. Ele ali, o Bolsonaro sofreu uma forte pressão de apoiadores ali de setor mais assim ideológicos do governo para reverter essa indicação. E o Feder, ele se pronunciou ali dizendo que ele vai seguir com o projeto dele no Paraná, desejou sorte ao presidente, uma boa gestão ao MEC, mas que no momento o convite não estaria sendo aceito por ele. E aí nós temos aí o novo ministro Milton Ribeiro. E com certeza já está sendo revisto e visto o currículo Lattes deles, né, Lucas? Isso, justamente. A gente não pode esquecer que quando um ministro assume determinado cargo, principalmente, né, uma liderança, né, um dos ministérios mais importantes de uma nação, como é o Ministério da Educação, o currículo dele já se torna público e justamente as pessoas vão verificar ali a procedência, né? A gente sabe que o Milton Ribeiro, ele tem uma grande ligação religiosa, né, uma ligação teológica, e tem uma proximidade também com Olavo de Carvalho, né? O Milton Ribeiro, ele é formado em teologia, apesar de possuir um doutorado também na USP. Em educação. Isso, em educação. Então, ele tem um currículo bastante vasto, porém, várias polêmicas já surgiram, principalmente ligadas ao castigo físico, à disciplina na educação, algo que já não cabe mais no século XXI, né, Jorge? Então, o que eu li sobre o Milton Ribeiro, que a gente vai ler um pouco sobre a personalidade que vai estar aí ministrando a educação do nosso país. Ele é professor, li também que ele é pastor, né? Então ele vai com certeza querer doutrinar o rebanho. E ele é membro da Comissão de Ética Pública da Presidência. Ou seja, nós vamos estar tendo aí uma aula de ética, né, em cima da pastoral da igreja dele. Então a gente vai ver o que vai acontecer agora, porque ele vai ter que resolver o Fundeb, ele vai ter que resolver o Enem, que a gente já vai comentar sobre isso, que ainda está muito
é mal explicado, ele vai ter que resolver educação em pandemia e também eu quero ver como ele vai implantar a BNCC. Será que vai ser em cima, Lucas, dessa ideologia dele? Que aí pode dar problema, né? Eu prevejo um cenário bastante nebuloso para o Milton Ribeiro, com muitas dificuldades, até porque no momento da pandemia, um dos ministérios, né, um dos órgãos mais efetivamente debatidos e também, por vezes, surgem muitas polêmicas, acaba sendo justamente o Ministério da Educação. Então eu imagino que o Milton vai ter muitos desafios, né, o Conselho Nacional de Educação vai com certeza supervisionar de perto todas as ações e, como você colocou, né, ele já pertencia ao governo diretamente, né, ele foi uma das primeiras nomeações ali, ele já participava ali do gabinete, né, que tu comentou, né? Ele participa da Comissão de Ética Pública da Presidência. Isso, ele já integrava o gabinete presidencial. Então, no final das contas, o que eu vejo é que com a proximidade ideológica de Olavo de Carvalho, que agrada muito o presidente Jair Bolsonaro, ele seria um nome realmente de confiança. No caso do Feder, realmente, como ele é ligado ao Centrão, mais ligado ao Dória, e Bolsonaro talvez veja o Dória como um potencial adversário para futuras eleições, certamente não seria um nome aprovado pelos fiéis adeptos de Bolsonaro. Tem que ver. Eu acho que agora a esquerda ela vai bater de frente, né? Porque a esquerda ela nunca foi muito a favor da... Eu quero ver como que eles vão manter agora uma escola laica, com o ministro da Educação que é pastor. Porque a escola sem partido ele não pode se meter, né? Justamente, me parece bastante convergente as ideias da escola sem partido com a posição do atual ministro da Educação. Então essa laicidade garantida na Constituição vai ser um desafio tremendo, porque ou ele vai ficar de boca fechada, ou ele vai colocar em prática talvez coisas que ele não acredite de fato, né? Sim. Ou seja, práticas que ele não... Até antes da gente falar um pouquinho sobre o Conselho Nacional da Educação, eu gostaria de falar para quem está nos ouvindo e para quem está acompanhando nós no Facebook, para seguir o nosso Instagram também. O Instagram nós temos aqui o Instagram da rádio, tá? Rádio 87.9 FM e o Instagram @Educação em Ação, que nós toda semana, quando vamos fazer a pauta e debater, nós sempre pegamos sugestões. Então você que tem sugestões e quer trazer informações, sugerir uma pauta interessante, até algo que aconteceu aí na sua cidade, no seu município, com respeito à educação e outras circunstâncias que ocorrem, podem mandar lá pelo Instagram ou pela rádio, pelo Facebook da rádio. Tem também o Instagram do Lucas Sequinel e Strauss Jorge, sempre podendo entrar em contato conosco se também deseja participar. Mas Lucas, o Conselho Nacional de Educação, nesta terça-feira agora, é algo recente, ele fez um parecer com orientações para a retomada gradual de aulas e atividades pedagógicas presenciais. Mas, ao mesmo tempo, eles estão querendo reforçar o ensino à distância até 2021. Então, alguns pontos foram levantados. Eles estão fazendo aí protocolos sanitários em quesito aí nacional e local, mas o objetivo principal ali deles, pela reunião, lembra que eu falei que eles iam ter uma reunião? E nessa reunião esse parecer fala de ensino à distância ser necessário até 2021. E aí, Lucas, será que a gente consegue esse ensino à distância ou não presencial? Já nem sei mais que nome que é. Na realidade, como eu citei no último programa, que a gente teve um debate bem bacana ali com o professor Cristiano, talvez para algumas escolas, algumas instituições muito bem preparadas, o ensino não presencial realmente consiga atingir boa parte dos objetivos. Mas para a educação pública, uma volta seria muito perigosa, né? Porque a gente sabe que os protocolos de segurança são caros. A gente não imagina até quando vai durar, sei lá, a verba de municípios, estados e federação para sustentar tamanha dificuldade de acesso a esses estudantes. Não podemos esquecer também, né, Jorge, que esse ensino remoto, ele, né, e não presencial, é a alternativa atual, porém nós sabemos que os objetivos não são contemplados, né, de maneira total, porque
no final das contas a gente vê muitos alunos, né, mostrando dificuldades e também muitas vezes protestando, né? No Instagram, Sim. por exemplo, nós temos várias postagens de estudantes indignados com o número de atividades, indignado com as plataformas e muitas vezes sem acesso à rede também, né? E esses alunos, a maioria, eu acho que a escola é pública, né, Lucas? Porque escola particular eu não tô vendo reclamação, assim, de número de atividade. Não, nas escolas privadas, né, a gente tem testemunhos, a própria Marinês vai fazer algumas colocações, nós tivemos o Cristiano na semana passada, a gente sabe que o acesso desses alunos, a disciplina, o tempo de estudo e muitas vezes até a condição social vão influenciar e vão impactar diretamente, né, na forma que eles estudam, no período que eles têm de dedicação. Então, muitas vezes o estudante de escola pública ele está trabalhando o dia todo, aí chega à noite, está lá no segundo ano do ensino médio, já desanimado, tem uma carga de atividades, muitas vezes as atividades também não são muito estimulantes. Eu me coloco no lugar do estudante também, né? Eu fiz o ensino médio sempre com várias atividades ao mesmo tempo, né? Trabalho, estudo, curso. E no final das contas isso pode parecer pouco estimulante. Então, para o estudante está sendo um período muito difícil também. Para estudantes, professores, gestores, enfim. Esse parecer, ele já foi aprovado, tá? Então não E foi aprovado por unanimidade. Ele foi aprovado e votado no Conselho. E o Conselho Nacional da Educação, ele não é um conselho que funciona sozinho, gente. Quem que participou do conselho? Estava lá o Ministério da Educação, a União dos Dirigentes Municipais da Educação, o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, a União Nacional dos Conselhos Municipais. Então, não foi feito nada sozinho. Não foi o governo que decidiu isso tudo e simplesmente fez o parecer, foi votado e passou. Não. Até mesmo eles votaram ali 14 pontos recomendados para o planejamento de volta às aulas. E uma das coisas que eu vi, Lucas, que eu achei muito interessante até citar, é o tópico 11 e o 12 que eles citaram. O 11 diz assim: flexibilização acadêmica, considerando a possibilidade de planejar o contínuo currículo 2020 e 2021 e coordenação do calendário 2021. Isso no Distrito Federal já é realidade, né, Lucas? Já é realidade. Quando nós temos esses itens, fica muito bem disposto que o ano letivo de 2020 e 2021 podem sofrer ali um determinado encaixe, né? Para as pessoas que estão em casa, o que isso significaria? Significaria que nós teríamos talvez dois anos letivos em um só. Ou seja, aproveitando, né? E isso mesmo, um processo de continuidade. Ou seja, o ano de 2020 não teria uma quebra e seria, né? Teria a sua continuidade no ano de 2021. Em Santa Catarina é uma realidade diferente, né, Jorge? Em Santa Catarina nós teremos sim a quebra, nós vamos finalizar o ano de 2020, né? Porém, algumas federações como o Distrito Federal e São Paulo estão com estudos muito desenvolvidos para que essa continuidade seja realmente uma proposta que entre em vigor. Até quem é de Criciúma, já vou comunicar que está no Facebook, a mensagem é do seu Acélio Casagrande. Ele é secretário de Educação de Criciúma, secretário de Saúde de Criciúma. E ele disse numa entrevista em uma rádio que ele não acredita na volta presencial. A gente viu ali que pode ser uma sugestão do Conselho Nacional da Educação, mas não significa que será realidade. Ele diz que a situação pode mudar, ainda mais em Criciúma, né? Ele diz assim: não acredito na volta das aulas presenciais nesse ano, nesse momento voltar seria um risco, e não sei se teremos condições até final do ano. Eu ainda tô meio em dúvida, porque o nosso estado, eu não sei se ele está sendo guiado, a nossa educação está sendo guiada pela Secretaria da Educação ou pela Secretaria da Saúde. Eu tô com muita dúvida ainda. Porque parece que a Secretaria da Saúde invadiu a educação de uma tal forma que o Natalino Joni também... eu não sei se ele continua fazendo live, Lucas? Continua. Né? É o que eles sabem fazer. Eles ficam fazendo live só. Na realidade, o que eu vejo é um trabalho bastante engatilhado. Eu acho que a educação e a saúde em Santa Catarina estão caminhando juntas, né? E é claro, eu encaro como um protocolo
quase uma precaução, na realidade. Se nós observarmos a Secretaria de Estado da Saúde, ela tem, né, recebido muito mais casos reportados, mortes, esses óbitos contínuos, esse não achatamento da curva de contágio acaba gerando uma instabilidade, né, para as prefeituras, né, para os municípios decidirem para um retorno. A fala, né, aliás, a postagem do Acélio, nós tivemos acesso à postagem, não sei se foi um pronunciamento ou algo. Foi um pronunciamento na rádio, lá em Criciúma. Ah, tá, então tá. Massa FM. Isso, então nós lemos a postagem ali relatando esse pronunciamento, ficamos sabendo que ele também está agindo de maneira precavida, né? Ou seja, ele talvez não está tecendo, né, elaborando ali uma cartilha de volta ou algo do tipo, até para não gerar uma expectativa que não possa ser correspondida. Eu acho que já cometeram tantos erros que eles não querem cometer o erro de voltar às aulas. Porque voltaram com ônibus, eles viram o que aconteceu. Isso. Eles acharam que estava tudo sob controle, estava equilibrado, né? Porque o Salvaro ama fazer live também. Até o GAECO bater lá na prefeitura, né? Que o GAECO bateu na prefeitura, então estão em investigação. E aí mesmo que começou a live para tirar o dele da reta. Mas enfim, vamos falar agora de coisa boa. Estamos aqui com a nossa amiga Marinês Jerônimo. Gente, a Marinês Jerônimo, ou para nós, Mari, ela é professora de língua portuguesa, literatura, maravilhosa. Eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar com ela em sala de aula, eu traduzi as aulas dela. Nós tivemos momentos de muito riso, alegria e na escola, não é, Mari? É verdade, Jorge. Tem muita saudade daqueles tempos, sabe? E a Mari, ela trabalha tanto na rede pública como na rede particular na educação. E na rede particular, a gente tem que salientar que o trabalho é diferente, né, Mari? Né? Nós paramos na terça-feira, tanto no particular quanto no estadual. E a tomada de decisão do colégio particular foi imediata, sabe, Jorge? Na quinta-feira, os nossos alunos já estavam com aulas online, ao vivo, outras gravadas. Então, de terça a quinta-feira foi um período assim para que nós, professores, nos adaptássemos a uma ferramenta, aprendêssemos, nos organizássemos, porque havia uma diferença muito grande com o teu planejamento para a sala de aula, para o presencial com os alunos, e o teu planejamento para estar na frente de uma câmera, né, de gravação, na frente de um computador. Então, a gente teve que fazer toda essa movimentação, né? No estadual, nós levamos 2 semanas de assistindo videoaulas, os webinários, né? Para aprender algumas ferramentas, para que fosse possível levar para os alunos da rede estadual uma aula ou algum conteúdo, alguma atividade para tentar movimentar esses alunos que já estavam há 2 semanas em casa, né? Então, a resposta no colégio particular foi muito rápida. Tanto é que assim, os nossos alunos não perderam o ritmo, né? Eles, um dia de preparação, no dia seguinte estavam acordando no horário normal, porque eles têm 4 aulas normais pela manhã. À tarde eles continuam tendo os plantões, as avaliações. Então, assim, a diferença é que eles estão em casa, né? O ritmo continuou sendo bem acelerado. As cobranças continuaram sendo aceleradas, né? E eu percebi uma diferença muito grande, assim, inclusive por parte dos meus colegas professores, que até hoje, Jorge, encontro professores que me perguntam, que ainda não sabem lidar com o Classroom, né? Ainda não sabem como editar um formulário. Tenho passado para alguns colegas que depois que a gente pega o jeito, é tranquilo. Mas ainda, veja, nós estamos em julho, isso tudo começou em março, né? Há alguns colegas que ainda estão tentando aprender essas novas ferramentas. Enquanto no particular nós tivemos um dia. Mas, por outro lado, o que eu vejo? Esse um dia foi um dia que a gente teve que mudar realmente a nossa maneira de trabalhar, né? Foi rápido, mas foi muito efetivo. Então, o que eu percebo é isso, essa questão da tomada de atitude. Não, nós paramos hoje, mas nós não podemos ficar 2, 3 semanas aprendendo num processo lento para disponibilizar para o aluno alguma coisa para que ele não fique esse tempo todo ocioso, né? Então, é grande essa diferença, é muito gritante. Até porque os nossos alunos, uma parte da população que tem acesso a uma boa internet,
né, que já fazia uso da internet, que já fazia esse tipo de atividade, e diferente dos nossos alunos da rede pública, que muitos têm como instrumento o celular do pai, para poder acessar todas as atividades. Eu tinha uma linha de WhatsApp exclusivamente, ainda tenho uma linha particular e uma exclusiva para os meus alunos, tanto da rede pública quanto da rede estadual, porque os pais também me perguntavam, professora, eu tentei colocar, o meu filho tentou fazer uma atividade, mas não foi, não entrou. Então, os próprios pais tiveram que se adaptar, tiveram que aprender as ferramentas junto com os filhos. Mari, mas assim, a estrutura é completamente diferente. Porque eu participei dessas webinars. Gente, Muitas, o que é aquilo? O que foi aquilo? Gente, um show de horror. Foi, já. Aquilo ali, sinceramente, quem já tem um domínio de tecnologia conseguiria facilmente compreender o que estava sendo dito, né? Mas aquilo ali foi a nível estadual. Né? Não foi levado em consideração que o Estado ele tem divergências locais, né, Lucas? Na verdade, devemos levar em consideração as características específicas, né? Nós temos regiões do Estado que são muito desenvolvidas. Né? Por exemplo, a região norte, né? O Vale do Itajaí, são regiões em que o acesso à rede, o acesso à internet é muito mais alto. A Grande Florianópolis. A Grande Florianópolis, o acesso é muito maior do que a região sul ou a mesorregião serrana. Então, o Estado, na verdade, empacotou tudo, né? E lançou aquelas webinárias, né? Que, na verdade, mais pareciam um show de horrores. Porque muitas vezes haviam até problemas de comunicação. Ou seja, o tema da webinar era mas a abordagem não era efetiva, né? E, no final das contas, o pessoal ficava tendo que ver e rever tutoriais no YouTube para aprender, né? Porque no final das contas... Ou perguntando para algum colega, né? O que eu percebi é que, assim... lá, ok... fizeram tutoriais, aquilo eram tutoriais para os professores, profissionais da educação, usarem o Google Classroom, né? O Google Sala de Aula. Que é o que o seu filho, a sua filha em casa está usando, que... Você que estuda aí o seu filho estuda aí na rede municipal ou na rede estadual, é o Google Sala de Aula. É a plataforma que o Estado e o município estão utilizando para que a educação do seu filho e da sua filha continue. O problema é que foi ensinada como usar uma plataforma, mas não foi nem cogitado se o professor tinha acesso a essa plataforma. Diferente da realidade particular, né, Mari? Porque na realidade da escola onde você trabalha, eles dão estrutura, né? Inclusive, Jorge, o colégio onde eu trabalho montou toda uma estrutura numa sala isolada, né, para o professor que se sentisse mais à vontade, que precisasse usar o quadro, né, em sala de aula. Ou que tivesse algum problema com conexão, com alguma coisa em casa, se deslocasse até o colégio em momentos diferentes, né? Com toda a higiene, com toda uma maneira os cuidados, de todos os cuidados necessários, os protocolos sanitários, sim, né? Tudo muito organizado. E lá a gente tem essa sala especialmente para isso, caso o professor fizesse essa opção. Né? Do contrário, ele continuou dando as suas aulas da sua casa. Mas lá na sua casa ele também tem uma estrutura que o capacita para fazer esse tipo de aula. Né? Então, eu vejo que não tivemos problemas com relação a isso. Claro, alguns alunos ainda não foram contemplados, até porque eles também, em algum momento, têm alguma dificuldade com esse tipo de metodologia, porque às vezes cansa, né? Mas o suporte que o colégio nos deu foi um suporte grandioso. Diferente do que a gente via, a questão das webinários, eu vou ser sincera com vocês, eu não me acho assim tão fora da tecnologia, eu até domino algumas coisas, eu tinha assessoria em casa, eu me via perdida, porque era tanta coisa ao mesmo tempo, eu disse, meu Deus, o que eu vou aprender primeiro? E realmente eu fui aprender porque eu fui lá para o YouTube pesquisar tutoriais de outros colegas que explicaram com uma simplicidade, né, até com um olhar de leigo e não de técnico, né? E aí eu consegui entender. Mas foi assim. Uma outra coisa que eu fiquei extremamente espantada
foi descobrir que o Estado já tinha, há 2 anos, um convênio com uma escola especializada em capacitar os professores para o uso das tecnologias, Lucas. Isso. Então, isso eu fiquei espantada. Meu Deus, como que isso já existe há 2 anos e só agora nós estamos tendo a oportunidade, ou não é nem na verdade a oportunidade, nós estamos sendo obrigados a aprender em 2 semanas coisas que poderíamos ter aprendido há muito tempo. Dentro de um ano, cursos, né? Sim, e essas tecnologias já poderiam estar sendo usadas nas escolas e, bom, já que chegou um momento diferente, nós já dominamos tudo isso. Sim. Podemos não estar utilizando em função de que não temos nas escolas públicas um espaço, um ambiente, né, uma sala de informática como tínhamos antes, mas a gente domina o conhecimento. Então, o professor já estaria um pouco mais ambientado com tudo isso, ia fazer uma revisão, ia dar mais uma olhadinha nessas webinars, e daí a coisa ficaria bem mais tranquila. Mas não foi isso. E onde você trabalha fez um projeto em parceria com o Estado, não fez, Mari? Na verdade, não sei se posso falar o nome do meu colégio. Pode. Posso. Pode, se imagina. Um abraço para os meus colegas, para o meu diretor do Colégio Leme. Quem é o diretor? É o diretor Leonir Mafiolete. Leonir, um abraço. Quem sabe uma hora ele vem no nosso programa também para falar um pouquinho mais. Eu acho que seria bem bacana. Assim, pessoal, os nossos alunos têm aulas regulares desde o início da pandemia. O Colégio Leme está realizando um projeto que são aulas virtuais de revisão, são gratuitas, de revisão para o Enem, independente das aulas que os nossos alunos já têm. Né? No início houve uma necessidade de inscrição, mas como o número de inscrições era muito alto, o que aconteceu? Essas aulas estão disponíveis, são aulas gratuitas, então todas as noites, das 7 às 9 ou 10 horas da noite, no YouTube, os alunos têm acesso às aulas com os melhores professores da região sul, né, que os professores que fazem parte do corpo docente do colégio. Então, as aulas que os nossos alunos têm durante a semana, com os mesmos professores, essas aulas virtuais gratuitas de revisão para o Enem. Né? É um projeto bem bacana. Nós temos alunos do país inteiro assistindo essas aulas, porque é uma forma de contribuir também neste momento para que esses alunos que em alguns momentos vão ser lesados, a gente tem que ser realista, né, Lucas, de achar, achar que está tudo normal, que vai ser tudo igual, porque não vai. Então, uma forma de beneficiar e de auxiliar esses alunos que neste momento não contam com muitas coisas para se preparar para o Enem, né? Visto que os cursinhos estão fechados, nem todos estão com aulas virtuais e a maioria deles são pagas, né? Essas aulas, então, é uma forma de fazer com que esse aluno tenha Você comentou essa opção do Enem. Até vamos discutir isso, Lucas, sobre o Enem. É uma discussão pesada agora. Você que quer fazer o Enem esse ano, se prepara que não é esse ano, tá? Se prepara bastante, aliás. Sem fazer uma piadinha infame, mas tem que se preparar em, sei lá, vezes 10, né? Prova do Enem 2020 serão em provas do Enem. Não é uma prova só, gente. São as provas. Serão em janeiro e fevereiro de 2021. Adiados após pressão de estudantes e parlamentares por causa da pandemia da Covid-19, o novo cronograma do Enem prevê. Qual que é a previsão? Provas impressas dia 17 e 24 de janeiro para 5,7 milhões de inscritos. Prova digital dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro para 96 mil inscritos. Provavelmente esses não são de escola particular, né? E reaplicação de prova 24 e 25 de fevereiro para pessoas afetadas por eventuais problemas de estrutura. Então, eles já estão prevendo problemas de estrutura. Então, se você acha que vai ter algum problema, eles já estão dizendo que vai. E os resultados a partir do dia 29 de março. Ou seja, faculdade no segundo semestre de 2021, né? O ano letivo para universitários, eu acho que o prejuízo ainda é maior do que a educação básica. Claro, a gente vai levar em consideração que esses mesmos da educação básica vão ascender, né? Vão chegar à universidade, futuramente vão sentir todas as dificuldades desse ano, não praticamente perdido, mas esse ano muitas dificuldades. Atípico, né? Atípico, muito atípico.
Então, eu prevejo que o calendário universitário, né, essa transição de 2020 para 2021 vai ser uma confusão danada. Vai ser, olha, porque nós vamos ter um processo seletivo enorme, né, que é o Enem, porque nós não podemos deixar de levar em consideração que o Exame Nacional do Ensino Médio também é um processo seletivo. Né? As universidades levam em consideração notas do Enem para o ProUni, para o FIES, aí tem o SISU. Todas essas siglas, né, trazem ali oportunidades de acesso à universidade. Então, o mocinho, a mocinha que estão ali no terceiro ano do ensino médio, né, da escola pública, se preparando, estudando, imaginando, nossa, a minha chance de ganhar uma bolsa pelo ProUni, vou assistir essas aulas do Leme, vou fazer as atividades no Google Sala de Aula, vou tentar, né, estudar ao máximo, mas vai ter que estudar ainda mais, porque o Enem só vai ser em janeiro, pode ter problemas de estrutura, vai ter um número de salas maior, vai ter é um conjunto de fatos que leva a um exame, um nervosismo, a uma ansiedade diferente de todos os outros anos. O Vogel, que é o secretário executivo do MEC, ele diz assim, abre aspas, entendemos que essa decisão não seja perfeita e maravilhosa para todos. E segundo o MEC, a data ela não prejudicará o ingresso dos aprovados nas universidades no primeiro semestre de 2021. Então, eu não sei se eles vão pedir para as universidades mudarem a data de ingresso, porque, de acordo com o MEC, não vai prejudicar no primeiro semestre. Eu imagino que o calendário das universidades federais e estaduais funcione da mesma forma, né? Ou seja, vão compactuar com as ideias do MEC, com as datas, é algo previsível, né? Não vai fugir muito disso. E as universidades privadas, pelo interesse, né, mercantil, ou seja, o interesse de receber esses alunos, de receber essas mensalidades, receber as verbas oriundas ali do ProUni, por exemplo, também vão acabar se adequando, né, Jorge? Não tem o porquê não fazer isso, né? O grande desafio é imaginar que o Enem vai ser realizado em janeiro, um período de muito calor, o nosso verão, né, extremamente quente, temperaturas altíssimas, pessoas ansiosas, os protocolos de segurança, os protocolos sanitários vão prosseguir até lá, muito provavelmente. Então vai ser uma prova que eu acho que, além de ser difícil pelo volume de conteúdos abordados, por todas as exigências de competências e habilidades, vai ter uma questão da carga emocional. Eu acho que é um dos temas aí que futuramente a gente deveria abordar no programa. A carga emocional desses estudantes que vão fazer essa prova. Lucas, ano passado, sabe quanto que o Enem custou? 537 milhões. E agora o MEC ele pediu ao governo federal um adicional de 70 milhões. E esse adicional é porque ocorreram mudanças. Que mudanças que eles estão fazendo? Primeiro, eles vão ter que alugar mais salas. Nós sabemos que eles já utilizam de escolas ali, escolas públicas, né? Instituições federais, universidades federais, mas não será o suficiente, porque já são escolas que lotam, né? Então não será o suficiente, eles vão ter que alugar mais salas. Eles vão ter que comprar materiais de segurança para os aplicadores e máscaras. Eles são obrigados a ofertar álcool em gel, eles têm que criar novos protocolos de segurança e identificação dos alunos. Então, claro, a gente sabe que tem o Enem digital e o governo estima que o valor pode ser ainda maior que esse adicional, Lucas. Ainda pode aumentar. E o Enem digital, bom, isso é uma opinião, né? Com base nas pesquisas, até pesquisei bastante, até para não dar nenhuma informação solta ou falsa, né? Mas o Enem digital ele vai contemplar, se eu não me engano, 96 mil estudantes esse ano, né? 96 mil inscrições. Só que no final das contas, eu até vejo com bons olhos. É uma alternativa, é o futuro, né? O uso de tecnologias. Só que, infelizmente, é uma parcela pequena e realmente é um ano atípico. Então, esse Enem digital, no ano de 2020, ele não tem como ser abortado. As pessoas já fizeram a inscrição, já estão contando com isso. Porém, vai ser um desafio ainda maior porque é uma inovação. Né? É uma ruptura. Sim, foi feita uma enquete. Na realidade, eu não vi essa enquete. Não vi mesmo.
O governo, semana passada, ele divulgou o resultado dessa enquete porque estava perguntando aos alunos quanto à prova do Enem. Aí foram sugeridas lá 3 datas e disse que a maioria escolheu essa data. Diz que mais 50% dos alunos preferiu dezembro e janeiro. Mas foi citado muito maio de 2021. Mas o que eles alegaram? Que se a prova fosse feita em maio, entrar em faculdade e universidade só no segundo semestre, né? O estudante que conclui o ensino médio desse ano, né, não os testeiros, as pessoas que fazem o Enem por teste, ou aquelas pessoas, né, que já completaram o ensino médio, essas pessoas sairiam muito prejudicadas, né? Por exemplo, eu vejo bastante queixas em vídeos, né? Agora eu não tenho tanto contato com os estudantes, mas fico vendo os vídeos do pessoal reclamando das dificuldades que vai ser ingressar numa universidade o ano que vem, né, com as incertezas. O Conselho Nacional de Educação, como tu mesmo mencionou no início da nossa jornada aqui, colocou que os protocolos sanitários de segurança vão prosseguir aí para 2021. Então, será que nós vamos ter aulas presenciais já no início de 2021? Não sabemos. Tem aí pontos a serem considerados, Lucas. Primeiro, os alunos que se inscreveram para o Enem, a gente tem que considerar uma coisa. A qualidade do ensino que eles estão tendo esse ano. Porque quase 90%, isso aí é uma pesquisa, quase 90% dos professores não tinham experiência com aulas remotas antes da pandemia. 42% seguem em treinamento. Então, um professor que não sabe mexer ou que está em treinamento, a gente sabe que perde qualidade de ensino. E também 60% dos estados, eles estão monitorando acesso ao ensino remoto. E o resultado mostra, entre aspas, um apagão do ensino público na pandemia. Jorge, e algo que nós devemos colocar é que, além da dificuldade da elaboração de um calendário de capacitação por parte do Estado, por parte dos municípios, eu acho que a situação do Estado ainda é um pouquinho mais avançada do que dos municípios aqui da nossa região. Eu vejo que, além de capacitar professores, o trabalho efetivo de capacitação dos estudantes para estudar, criar hábitos de estudos, nesse cenário de pandemia também foi deixado um pouquinho de lado. Então, nós devemos imaginar que o pacote For Education, que, como a Marinês já colocou, existe essa parceria já nos últimos 3 ou 4 anos com o governo do estado, é um pacote muito legal, oferece recursos muito efetivos, muito bons, realmente que podem ser transformados e dinamizados. Só que a grande dificuldade está em que a maior parte dos professores ainda não conhecia ou dominava, e também por parte dos estudantes, a maior parte dos estudantes desconhecia. Então, é um processo em cadeia, ou seja, o governo teve que se adequar, as prefeituras tiveram que se adequar, esse modelo recaiu para os professores buscaram alternativas, só que no final das contas, também chegou na base da pirâmide, os estudantes. E muitos estudantes estão com dificuldades para usar os recursos. Então... o MEC, ele cogita que até 2026 as provas serão totalmente online. Eu imagino que é um cenário sem volta. Eu imagino até por uma questão de economia, pela produção das questões que envolvem o próprio papel da prova, Eu imagino que a questão digital veio para ficar. Marinês, Enem chegando, os alunos ficam tensos porque provavelmente não, vai ter redação online ou não online, tem redação. Será que redação vai cair sobre pandemia ou Covid? Porque é uma coisa tão óbvia, né? Jorge, assim, pela minha experiência, tudo que é muito óbvio não vai aparecer. Por quê? Porque todo mundo está acompanhando. Acredito que é uma suposição, a gente vai muito além, os temas são variados, mas geralmente o tema de uma redação no Enem é um subtema. Ou seja, não é aquele que está tão óbvio que qualquer um possa pegar um jornal e esteja o tempo todo na mídia, mas é um tema que está um pouquinho abaixo e que também é importante. Algum problema social do ano anterior ou deste ano que não tenha tido ainda uma solução, que ainda esteja em aberto,
né? Mas não necessariamente alguma coisa assim tão óbvia. Mas o Enem sempre nos surpreende, né, Jorge? Eu lembro aquele existe ano isso, que né? que todo mundo foi pego de surpresa, que o tema da redação era sobre locais com intérpretes de Libras. O ano passado foi sobre cinema, não era cinema, tu lembra do ano passado? Na verdade, não especificamente sobre cinema, mas é sobre a democratização do cinema na sociedade. Democratização, né? Que todo mundo pegou de surpresa. Sim. Porque, na realidade, eu não lembro daquele ano ter sido, foi comentado esse assunto, ou se saiu em jornal, em notícias. Então, assim, será que esse ano pandemia? Não sei, é complicado. Talvez eles podem falar sobre vacina, ou sobre... Mas eu acho que vai um pouco em cima disso, não? Isso é o que todo mundo espera. É o que todo mundo, eu acho, está se preparando. Todo mundo está se preparando, até porque é um tema extremamente importante. As pessoas sabem dos números de vítimas, das pessoas curadas, mas assim, às vezes elas não acompanham o trabalho científico em relação aos testes de vacina. Argumentos, né? Exatamente, porque não basta ter conhecimento do que está acontecendo. Muito mais do que ter conhecimento sobre o assunto, ela tem que saber argumentar a respeito disso, né? O que eu penso sobre isso, né? Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, né? Concordar ou não concordar é uma coisa muito mais ampla, mas eu tenho que saber argumentar a favor do meu ponto de vista. Sim. Né? Então, não é só ter conhecimento, que tu vai comprar um jornal, tu vai assistir uma TV, tu vai fazer uma pesquisa na internet, tu vai ter conhecimento, mas o grande X da questão na redação do Enem é como utilizar todo esse conhecimento que eu tenho a respeito do assunto, argumentando. Não me contradizendo durante o texto, mas eu acredito que não seja esse o tema, porque esse é um tema que está está no auge. Né? Nós temos vivido esse assunto desde o início de março, então a gente está muito envolvido com ele. A gente tem que ficar bem antenado com o sistema político. Que o sistema político a gente está vendo aí muitos problemas, muitas discórdias. Principalmente agora na época em questão aí de educação, principalmente sobre educação e saúde, né? Que são os dois temas que estão em alta também. Eu acredito, Mari, que vai para a linha mais política esse ano. Eu penso no seguinte, eu penso na questão da ética. Você tem falado muito a respeito de fake news, você tem falado muito a respeito de ética, né? Então, eu já estou pensando a respeito desse assunto. Claro, no âmbito político, aliás, em todos também, os âmbitos, né? Essa pandemia trouxe um questionamento muito importante, sabe, Jorge, que é a questão da ética. Né? Muitas coisas que a gente nem se dava conta antes começaram a aparecer. Não é que começaram a aparecer, nós começamos a prestar atenção nelas. Né? Sempre estiveram lá. Elas estiveram, mas nós estávamos tão envolvidos com outras coisas que a gente não parou para observar. Né? Eu vejo uma campanha muito grande nas mídias a respeito da fake news. Né? Então, eu penso que a questão da ética, fake news, né? A ética relacionada a vários setores da sociedade, talvez seja um tema interessante para se pensar. A gente comentou aqui, Lucas, sobre fake news, até sobre o site UOL, lembra que a gente mencionou? Que aquela professora do Joaquim Ramos, ela pegou um site de opinião um texto de opinião no site UOL e debateu com os alunos em sala de aula sobre o texto de uma opinião. Ela não trouxe assuntos de conteúdo, ela trouxe assuntos de opinião. E entra muito nessa questão ética. Então, é porque a gente ainda está vendo como sendo algo muito local, né? Mas ele ele se espalhou no mundo, isso, né, Mari? Eu acho, assim, que eu sentei na cadeira do Lucas pra... Sentou pra dar opinião agora. Agora ele mudou. Eu mudei pra aqui a mesa de opinião. Sim. Né? Lá não, lá é da neutralidade. Sim. Aqui é da opinião. Eu acho que nesse quesito aí de ética tem que ser bem... Viriam vários tipos de redações diferentes, porque os alunos são muito criativos para fazer redação, né, Mari?
O problema é o seguinte, quando existe um assunto muito amplo como este, a probabilidade de se perder e fugir do tema é muito grande. Por quê? Porque num texto dissertativo argumentativo, que é o gênero textual que a Sim. maioria das provas do Enem solicita, a gente tem que levar em consideração que a gente não pode fugir do tema. E às vezes um assunto muito amplo faz com que a gente se perca aí no meio do caminho e acabe falando de 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo e não falando nenhuma, né? Então há que se ter um cuidado muito grande com relação a isso. Por quê? Porque quando a gente recebe um tema ali na própria proposta de redação do Enem, ele já te direciona, né? Os textos motivadores já te dão uma ideia de qual caminho tu tens que optar para fazer o teu texto, né? Porque se deixar em aberto, essa liberdade é muito grande, eles correm o risco de realmente fugir do assunto totalmente, né? O grande problema da redação do Enem do ano passado foi esse. Como o assunto era muito amplo, a possibilidade de fugir do tema foi muito grande. Primeiro porque as pessoas não pensaram a respeito desse assunto, porque todo mundo pensou, vai cair sobre política, vai cair sobre isso, vai cair sobre aquilo, sobre os temas que estavam no momento do auge. E é como eu sempre falo, nem sempre é um assunto do momento, é um subtema, é alguma coisa que realmente é importante, pode ser um problema social que ainda não foi resolvido, né? Pode ser alguma coisa relacionada com a política, sim, com o sistema educacional, por que não toda essa problemática de adaptação? Às vezes uma relação com a pandemia, sim, mas não necessariamente falando sobre saúde, né? Mas sobre a adaptação dos alunos, a adaptação das escolas, a adaptação da própria sociedade para viver um momento totalmente diferente. Nós não estávamos preparados em nenhum setor da sociedade para lidar com isso, né? Até dentro das nossas casas nós tivemos que fazer grandes mudanças. Então, assim, pode ser que tenha relação com a pandemia, pode, mas não especificamente na questão de saúde. Isso é uma coisa muito óbvia. Mas todo cuidado é importante, porque para não fugir do assunto. E aí a gente tem tanta coisa, sabe, Jorge? Tem tanta coisa que a gente abre a internet, a gente assiste os telejornais, é muita coisa. Nós somos bombardeados o tempo todo com muita notícia. Então, o grande problema é filtrar, né, o que realmente é importante e formar sua opinião a respeito. Quais são os argumentos para isso? Eu tenho até uma pergunta para Mari, né, que ela tem bastante experiência com a temática da redação do Enem. É que, na verdade, me parece que sempre tem um grande tema e, a partir desse guarda-chuva do grande tema, surge um subtema. Por exemplo, na questão do cinema, eu enxergava o grande tema democracia. Era a democracia, né? Me corrija se eu estou errado. Aí, depois da democracia, eles... o que nós vamos falar sobre democracia? Não vamos partir para a conjuntura política. Isso. Vai falar de uma questão que envolve o cinema. Por exemplo, a questão que envolveu acho que foi a temática sobre os surdos, né? Mas tinha... O guarda-chuva era educação. Aí, especificamente, a questão de igualdade social, o tema racismo, que já é um grande tema, mas aí tinha um subtema. Eu acho que no ano que eu fiz, foi em 2007. Olha, 2007, isso eu não lembro. O tema era aprendendo a lidar com diferenças. Aí tinha ali os textos motivadores, tinha uma canção, tinha um gráfico, né, mostrando ali. Os textos de apoio ali. Isso é. E os textos motivadores, eles me deixaram muito tranquilo para desenvolver a temática, porque o grande tema, me parecia desigualdade social. Porque os textos motivadores falavam ali das diferenças sociais do Brasil e tudo mais. Então, tu acha que a redação, então, ela parte, por exemplo, da ética e vai fazer uma abordagem fake news? Tu acha que sempre tem essa relação de um grande tema para um subtema? Ou acha tendencioso, assim? Não necessariamente assim. Eu acho que assim, ele direciona. Isso, né? uma direção, ele traz parece... o geral. Isso. Tu olhaste para quê? Para democratização. Lembraste desse tema. Só que em seguida veio alguma coisa a mais, você veio falar sobre o cinema. Daí ele ficou mais específico. Isso. E a partir dos textos motivadores é que tu vais descobrir qual é a linha. Porque se fica só nesse tema geral, ele te deixa meio perdido.
Porque aí tu pode, como tu pensasse, Isso. num primeiro momento, a respeito de um assunto totalmente diferente do que a proposta pedia. Então, a proposta nem sempre ela é tão objetiva. O que vai te dar subsídios para te direcionar, mas eu vou pedir ética. Mas ética em que sentido? Ética de modo geral? Posso falar sobre ética na educação? Posso falar sobre ética na política? Posso falar sobre ética na sociedade? Pode falar sobre ética no trabalho? Não, aí ele vem com os textos motivadores, que são o quê? Já um pequeno encaminhamento, tipo assim, uma dica, né? Uma pequena dica dizendo assim, olha, não Vai é por ética de ali. forma geral, dá uma olhadinha aqui, né? Que tem como se fosse uma dica, né? É por este caminho. E aí tu tens que desenvolver o teu pensamento, levando em consideração o que foi dito ali. Claro que tu vai ampliar, até porque tu não pode copiar nada que haja no texto. Ampliação faz parte do argumento, né, Mari? Sim, na argumentação é que tu vai trazer dados, vai trazer pensamentos de outros autores, diferentes daqueles dos textos motivadores, aquilo ali é só para te dar uma noção, né, para te puxares por outros, né? Aí entra a questão da intertextualidade. Tu vais ler aquele ali, tu vai lembrar, poxa, mas eu já li um outro texto de um outro autor, mas eu já vi dados, eu já vi gráficos que falam, que remetem a esse conteúdo, que remetem a esse assunto, né? Até porque no texto, no teu texto, tu não podes usar os textos motivadores. Aqueles ali são só para dar uma puxadinha no assunto. Um início de conversa, né, Lucas? É uma forma de fazer assim, tipo assim, vamos dar uma relembrada. Ô Mari, olha só, eu sei que a gente vai... Espero que eu tenha te respondido. Com certeza, solucionou todas as minhas dúvidas agora. Fiquei mais tranquilo porque era isso mesmo. Exatamente o que eu estava imaginando. Não, mas um aluno, acho que foi no início do ano, a gente estava discutindo essa questão, ainda nem tinha chegado esse drama todo envolvendo a pandemia. Uhum. Ele estava falando assim, professor, eu queria entender como algumas pessoas conseguem, né, chegar ao nível, a nota 1000 numa redação. E agora, Mari, que dicas tu daria assim, para estruturar um texto? Porque a gente tem aquelas dicas, começa assim, começa assado, mas a gente quer ouvir de ti, assim, como é que tu começaria, se tu fosse estudante hoje com toda essa bagagem, experiência, como é que tu começaria uma redação, como é que tu faria a estrutura dela? Lucas, olha só, tudo parte do hábito de leitura. Muito bom. Todo bom escritor, toda redação, nota 1000, veio de alguém que lia muito. E não de alguém que resolveu ler nas últimas semanas. E não é que lê qualquer coisa, né, Mari? Não é alguém que resolveu nas últimas semanas ir para a internet e pesquisar sobre assuntos que estão na mídia. É alguém que já tem já tem hábito de leitura há muito tempo. E quando eu falo em hábito de leitura, não são só romances, né? Porque cada leitor tem um gênero preferido, né? Mas é aquela pessoa que já fez da leitura um modo de vida. Um hábito, né? Um hábito, faz parte da sua vida, né? Todo bom texto, para que seja construído, precisa disso. Eu posso dominar as técnicas, né? Eu posso pegar um livro de gramática, eu posso pegar um livro de produção textual e entender que todo texto precisa de uma introdução, precisa de uma tese, precisa de desenvolvimento, quantos parágrafos eu preciso usar no meu desenvolvimento, como é que eu faço para fazer a conclusão, né? Que termos, que palavras eu posso usar, que palavras eu não devo usar no meu texto, né? Eu não vou usar na primeira pessoa. Bom, mas que gênero o Enem pede? Texto dissertativo, argumentativo, né? Então, não basta ter o conhecimento teórico do gênero. Eu tenho que fazer da leitura o meu hábito. Porque é a partir dela que eu vou conseguir estruturar bem um texto. Então, aquela história, não adianta eu ter conhecimento da estrutura de um texto se eu não tenho nada para escrever ali dentro. Justamente, esse hábito da leitura é o que falta, né? É uma recuperação muito difícil de ser executada no ensino médio, porque o aluno muitas vezes vem lá do ensino fundamental, capenga, sem leitura alguma, não lê um romance, não se informa, não visita sites confiáveis, né? Como a gente estava discutindo, as questões de opinião. Vai pro UOL. No final das contas, o que acontece? Dominar técnicas e macetes é bacana, é legal, é importante, porém não é o suficiente. Não é o suficiente. É como a Mari colocou, se essa bagagem, essa estrutura, esse hábito de leitura é conquistado ao longo da vida escolar, né? E eu penso o seguinte também, Lucas, olha,
A minha geração, a tua geração, tu é bem mais jovem do que eu, mas a nossa geração gosta do livro. Né? A geração que está aí, ela não... Existem exceções, sim. Eu tenho alunos que leem muito, sim, e gostam de ler livros. Mas vira exceção, né? Mas é exceção. A gente fica admirado quando encontra um aluno em sala de aula com livro. Porque, É assim, ó, verdade. as- É verdade. As plataformas em que o aluno vai descobrir esse hábito, isso depende dele. Né? Existem muitos livros que podem ser baixados, eles gostam de ler no iPad, eles gostam de ler no celular, eles gostam de ler em outras plataformas. Então, assim, ó, a plataforma não importa muito, o que importa é o hábito. Né? E os meus alunos às vezes me dizem assim, professor, eu não gosto de ler. Mas o que tu gostas? Eu gosto muito de futebol. Então, leia sobre futebol. Eu gosto de veículos. Então, vai ler os manuais, vai assistir alguns vídeos, vai procurar alguma coisa sobre o assunto que te interessa. É um treinamento, né, Mari? Treinamento, né, Jorge? Porque assim, não adianta. Eu sou apaixonada por literatura. Querer que um aluno meu do ensino médio leia Machado de Assis, se ele não consegue ler nenhum texto para fazer uma interpretação. Nem um texto da UOL. Nem, Então, assim, a gente tem que partir do que a gente gosta. Isso. Né? E é experimentando que a gente vai Sim. adquirindo o hábito. Bom, a gente vai continuar falando do Enem. Quem tem dúvidas aí sobre o Enem, quer saber mais, pode mandar aí sua pergunta que a gente volta. A Marinês vai ficar aqui com a gente. Felipe Darós Lucas fala muito bem. Tive uma boa professora de língua portuguesa lá na quinta série chamada Marinês Jerônimo. Me ajudou a desenvolver a oratória, verbalizações. Para quem não sabe, o Lucas foi meu aluno na quinta série. Não faz tanto tempo assim, né, Lucas? Uns 5 meses. E a Mari tem fã. Olha só, a Paty Lopes. Mari é uma excelente professora e a Luciana Gerônimo mandou umas palminhas para você. Beijo, minhas amadas. Muito obrigada. Bom, quem realizou a inscrição do SISU, que já acabou sexta-feira, o resultado é dia 14 de julho agora, gente. O resultado do SISU 2020 para segundo semestre agora é dia 14 de julho. Só que os que não forem aprovados, não desistam, porque tem a lista de espera. Essa lista de espera são os que não foram aprovados nas opções de cursos, ainda eles podem participar. Só que não temos só o SISU. Nós temos ali o Programa Universidade para Todos, que é o ProUni, e o Fundo de Financiamento Estudantil FIES, que é o que a maioria se inscreve, né, Lucas? Eu vejo bastante acadêmico indo para o FIES. Isso. Na verdade, o FIES, né, ele propicia um financiamento, só que vai um alerta também, né? Muitas vezes o comprometimento financeiro com o FIES pode acarretar em uma dívida futura, né? O FIES tem juros. Então, o legal mesmo é participar do SISU, tentar esse sistema de seleção unificada. Nada contra o FIES, mas eu recomendo, principalmente para quem é escola pública, estuda bastante, tenta uma preparação, adota essas dicas que a Mari deu hoje, né, para desenvolver uma boa redação, procura estudar aí nas plataformas que consiga, né, que tem acesso para partir pelo ProUni, né? Que é o Programa Universidade para Todos, né, instituído aí no ano de 2006, 2007, se eu não salvo engano, que propicia vagas na rede privada também, universidades privadas. Aí o indivíduo tem a chance lá, né, o estudante tem a chance de estudar pertinho de casa, muitas vezes. Bom, vamos agora. Nós falamos e divulgamos a semana que nós teríamos 2 pautas principais. Uma delas é a educação especial, que nós vamos falar já sobre as diretrizes que foram lançadas. Diretriz com 200 páginas, tá, Lucas? Leve, né? Eu comecei a ler, mas vou te falar que não consegui terminar. Eu não bastante, li tudo, denso. não li tudo. Falaram que vão mandar impresso para as escolas, mas já está. Depois eu vou divulgar certinho no site. Quem quer ler já está disponível. Mas algo que me pediram para eu falar e eu vou falar e a gente vai discutir. Eu quero opinião, Lucas. Não quero que tu fique em cima do muro. Sair do muro, tá? Para falar. Jamais. Lei Complementar número 173, Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Nome muito bonito, tudo muito legal. É um complemento de alteração de uma lei que é para o período agora do coronavírus. Afastamento para cessar período aquisitivo da Lei Complementar 173 de 2020 no artigo 8º. Eu queria entender, Lucas... Eu, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo com o salário dos professores. Eu sei que o salário está vindo, né, mensal.
Mas aqui está dizendo aqui está dizendo uma proibição de contagem de tempo de período aquisitivo suspenso. Olha a data. Eu não entendi por que dessa data. 28/5 de 2020 até 31 de dezembro de 2021. Eu também não entendi o porquê 2021 e não faz nenhum sentido na minha concepção essa emenda, essa lei, enfim... E pera, a gente queria trazer notícias boas, mas não tem. Seguintes benefícios que estão suspensos. Benefícios, ou seja, é um presente do governo, tá? O que está suspenso? Triênio, professor efetivo triênio, licença-prêmio, gratificação de incentivo à permanência e atividade adicional de permanência. Servidores ativos, estatutários, seletistas e militares do Poder Executivo estão com o tempo parado. É isso? É isso. Ou seja, todo o tempo trabalhado durante essas aulas não presenciais, durante essa pandemia, não seria contabilizado para ascensão funcional, por exemplo. Não estão trabalhando, então, né? Seria como se você recebesse mais um benefício, por exemplo, de um triênio, né? Que a cada 3 anos você ganha ali o 3%, não seria contabilizado. Olha, é uma injustiça tremenda, né? E, na verdade, viola também o estatuto do servidor, né? Sim, Mas... e viola o estatuto do servidor. É porque, assim, é meio difícil... A gente leu essa lei, eu sinceramente, eu não quis acreditar. Descabido. Eu não quis acreditar nisso aqui. Porque, se é até 31 de dezembro de 2021... Porque tem professor que tá para se aposentar, né? E às vezes totalmente prejudicado. E antes de se aposentar tem ali o último triênio, talvez, a última ascensão, uma licença-prêmio. Quem tem ali pós-graduação, gente, nem adianta botar no sistema. Não vai ser nem contado, não vai ter aumento salarial. Só que, eu sinceramente, eu tô ainda caindo a ficha. Porque primeiro que ele tá considerando como benefício. Então, FGTS é benefício. É como se FGTS, para quem é estatutário, para quem não é estatutário, fosse benefício. E não é. É lei. Então, esses considerados benefícios, a palavra nem correta seria benefício, porque é um dever. Triênio, licença-prêmio é dever. Funcionário público não ganha fundo de garantia. Não é que funcionário ganha isso, estatutário ganha isso, que é um mimo do governo. Não é. É porque funcionário público não tem direito a fundo de garantia. E faz muita diferença, hein? A gente sabe que quem está se aposentando vai lá e pega o fundo de garantia na aposentadoria. É um dinheirinho que a gente sabe que faz diferença. Qualquer dinheiro que entra, né, Lucas? Sim, qualquer... Na verdade, imagine o seguinte, alguém que passa 30 anos na mesma empresa, que nunca sacou FGTS... Ele vai se aposentar e vai receber... Não posso dizer que recebe uma bolada, mas ele recebe algo que é direito dele. Direito! E ele recebe um valor significativo. Aí, ou seja, não está sendo contabilizado. Né? Não está contando esse ano para triênio, para licença-prêmio. Parou. O relógio parou. Só que aí, então o professor não trabalha pelo salário agora? Ô Jorge, e vamos deixar algo claro, né? Como é algo muito novo, não sei se é portaria ou normativa, a gente... É uma lei complementar. É uma lei complementar. Nós não conseguimos achar nenhuma interpretação jurídica, né, capaz de esclarecer todos esses pontos. Então, deixando bem claro para o ouvinte que nós não estamos tirando conclusões precipitadas, não é achismo. É que, na realidade, nós ainda não achamos uma interpretação que nos diga, de fato, que isso é isso, aquilo é aquilo, e nós teremos uma solução e um arco-íris lá no final com um pote de ouro. Então, no fim das contas, nós estamos esperando aí um parecer, uma interpretação efetiva de qual é a intenção dos governantes. Porque, na realidade, isso aqui não foi dito isso e deu. Não foi argumentado, não foi conversado, não teve discussão, né? E tudo é por causa da pandemia. A Kátia Paz diz, boa tarde, é um absurdo, a classe mais massacrada é sempre a dos professores, são roubados na cara dura.
é roubo na cara dura mesmo. É roubo. Bom, e o MEC, ele divulga um reajuste. Esse aqui, na realidade, é uma notícia que não é atual, tá? O problema de trazer uma notícia que não é atual é porque ainda não foi colocado em prática. Porque senão não traria essa notícia. O MEC, ele divulgou um reajuste do piso salarial. Você que é professor, a gente vai falar agora do seu bolso. Piso salarial do professor. Na realidade, esse piso salarial, no nosso estado, ainda é uma grande brincadeira. Porque pro sistema federal já existe. Já foi decretado. O MEC já disse que tem que ter. Então não é o estado que vai decidir se vai ter ou não. Tem que ter. Vem lá de cima. Ele divulga o reajuste do piso salarial dos professores da educação básica para 2020. Esse reajuste, ele é assim, ó, é um piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica em início de carreira, que foi reajustado em 12,84%. Ou seja, um professor que ganha lá R$ 2.550 iria para R$ 2.886. É um aumento assim. O reajuste, ele foi anunciado pelo Bolsonaro e pelo ministro da Educação na época do Weintraub, isso. Em transmissão ao vivo pela internet. Isso foi dia 16 de janeiro, Lucas. Esse anúncio. E o acréscimo, ele está previsto numa lei que se chama Lei do Piso, número 11.738, que é uma lei de 2008. E ali eles estavam explicando o cálculo que o MEC utiliza o crescimento do valor anual mínimo por aluno com base no reajuste. Como o número de alunos cresceu, o piso ele deveria crescer. E aí para 2019 o valor que deveria chegar a R$ 3.400, Lucas. Olha, seria muito legal se chegasse realmente, né? No final das contas, o que acontece, Jorge? Alguns estados, alguns municípios, eles alegam não pagar esse reajuste porque já cumprem um piso. Ou seja, eles já cumprem um mínimo. Então, eles não têm o dever, né? E recorrem à justiça, isso chega ao Supremo Tribunal Federal e no final das contas não cumprem esse reajuste. Salvo algumas prefeituras, até aqui da nossa região também, eles conseguem realmente fazer o reajuste, né? Conseguem cumprir essa proposta, mas realmente, Jorge, no caso do governo do estado, por exemplo, o estado de Santa Catarina, esse ano ele propôs algo esdrúxulo, um reajuste aí por volta de 4%. Vamos falar do reajuste do piso nacional aqui em Santa Catarina, que a gente tá falando em rede federal, mas vamos falar de Santa Catarina. Mas antes disso eu vou me despedir da minha amiga Marinês Jerônimos. Assim, foi um prazer enorme ter você aqui. Eu queria que continuássemos aqui mais 2 horas conversando, mas o tempo passa rápido, já são 15h09. Sucesso pro teu trabalho, continua sendo uma professora maravilhosa e espero poder encontrar você aqui novamente. Jorge, eu agradeço o convite. Estar aqui com vocês foi um momento muito bacana. Me coloco à disposição, né, para tirar dúvidas, tanto de alunos de outras escolas, né? Posso depois deixar no teu Instagram, do Lucas. Pode. O meu celular profissional. Mas fico muito feliz de reencontrá-los. Apesar do momento não estar um momento muito fácil, mas eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Precisando, me chame, estarei de volta. Boa tarde a todos, obrigada pela companhia e estarei aqui no próximo momento se precisarem, tá bom? Grande abraço. Pertinho do Enem, a Mari vai ser uma das convocadas. Vamos, o Enem tá né? longe, dá tempo. Me chamem que eu virei sim. Vamos continuar Boa aqui noite, então boa com o tarde nosso... a todos, um Sim. abraço. Um abraço, Mari. Vamos continuar aqui com o nosso programa. Então, o reajuste do piso nacional ele já foi estipulado. Agora, o detalhe é a negligência desse piso do magistério em Santa Catarina. Porque o piso salarial profissional nacional do magistério, na educação básica, ele teve um reajuste de 4,17% no ano passado. Foi publicado numa portaria, né? Isso foi publicado lá no final de 2018, que 2019 ia ter esse reajuste. Só que aí depois veio o reajuste federal. Então são esse 4,17 mais o 12, que é o 12,84, que daria aí uns 17, quase 18%. Isso. Só que esse reajuste de 4,17, o salário aumentaria para 2.557.
E não aconteceu ainda, né? Não, e agora com o processo de pandemia, a baixa arrecadação dos estados e municípios, né, uma baixa significativa, muito provavelmente não vai acontecer, Jorge. Até porque nós temos aí políticas de congelamento, né, e muito provavelmente isso vai ser posto em prática aí para uns 2 ou 3 anos, quando se alega que a arrecadação, né, das instituições públicas voltará ao normal. Lembrando que o reajuste do piso em Santa Catarina não acontece desde 2011, gente. Não é que o reajuste está sendo pedido porque ano passado teve, no retrasado, não. Reajuste de piso não se tem desde 2011. Tanto é que em Santa Catarina o piso ele não atinge o valor nacional. Em 2015, o governo aprovou aquele novo plano de carreira, Isso. né? O plano de carreira, que é a Lei 6.668, o que acontece? Incorporou a regência de classe, que aí parece que o salário aumentou, né, Lucas? Mas não é bem assim. Não, na realidade foi um artifício, né, a incorporação da regência, tudo isso para aparentar ou iludir quem vê de fora, né, quem não conhece a carreira, de que realmente os professores são totalmente, todos eles, todas as categorias são bem remunerados, ou seja, categorias que eu falo desde o iniciante até aquele que tem um doutorado já em final de carreira, por exemplo. Ou seja, é mais um dos grandes artifícios de economistas, né? Nós tínhamos um grande engenheiro, eu digo grande engenheiro, um engenheiro eletricista, que era nosso secretário de educação. O cara era fenomenal com números, realmente conseguiu achatar uma tabela, enganar uma população e iludir, dizendo que haviam professores da rede pública, da educação básica, repare nessa, Jorge, da educação básica, trabalhando 8 períodos e ganhando quase 10 mil reais. Ou seja, Junto com o Coelhinho da Páscoa. o governo não repassou ao magistério catarinense os reajustes do piso nacional de 2016, 2017, 2018. O que ele fez? Ele aplicou só os percentuais de descompactação da tabela salarial, conforme previsto por lei. E depois da aprovação do 668, o discurso do governo era que a descompactação não teria relação com a política salarial. Entretanto, ele anula a política de valorização do magistério, né, Lucas? Isso, com certeza. A política de valorização ela fica totalmente em segundo plano. Me parece que o interesse, na verdade, é cumprir o mínimo e achar que, por cumprir o mínimo, está realmente agradando a toda a categoria e toda a sociedade civil. E pensa, para um professor um aumento de quase 18% no salário, na verdade não é no salário, é no piso. No básico, né? É no básico, é na base, né? Então, hoje em dia, um efetivo que trabalha há alguns anos e o efetivo que entra na escola, eles estão ganhando praticamente a mesma coisa. Isso. A diferença salarial é muito pequena. O estímulo pela carreira se torna inexistente, né? Nulo, né, Lucas? Nulo. E assim, esse ano eu sei que o sindicato ele apareceu lá em Florianópolis e não foram atendidos pelo Natalino Gione. Isso foi em fevereiro, né? Ou março. Isso, entre fevereiro e março. Eles estiveram, teve paralisação, eu lembro. Isso. Que eles foram lá tentar negociar. E ele veio com uma proposta absurda. Isso. É a proposta dos quase 4%, um pouquinho mais que isso. 4%. Só que assim, ele veio trazer a proposta do 4%, sendo que o direito é de 12,84%. No mínimo, né? Com o Não, federal. Federal. Fora o que ele já prometeu ano passado. Isso. Complicado, Lucas. Eu não sei. Agora mesmo na pandemia, que o professor tá ganhando salário e deu. É o salário, porque o professor tá ganhando salário porque ele tá trabalhando em casa, dando aula. Não é que ele tá recebendo salário porque aí vem aquela história. Não, cidadão, concursado, um servidor público, então tá em casa descansando, trabalhando. Não, na realidade não, o professor não. Ele está em casa dando aula, por isso que ele tá recebendo salário. Isso. O problema é que pararam simplesmente o tempo. A realidade é essa, o tempo parou. Não está sendo contabilizado esses ditos benefícios. Vamos ver o que vai dar isso, Lucas. Vamos ver. Vai ser pauta aí para vários e vários programas, porque não imagino uma posição redutível, né? Uma mudança de posição por parte dos nossos governantes. E a Fundação da Educação Especial, eu tenho um sentimento muito bom pela Fundação.
É uma fundação de um trabalho de excelência, Lucas, eu sempre comentei isso. Eu terminei agora 2 cursos pela fundação. São, assim, é um trabalho... eu não sei se é porque eles trabalham com educação especial, então eles sempre têm um olhar muito mais diferenciado do que da educação regular. Mas em Santa Catarina foi realizada uma publicação que reúne diretrizes inéditas para a educação especial. Ou seja, essa fundação... Onde que fica essa fundação? Lá em Florianópolis. Na quarta-feira agora, eles publicaram... aquilo lá parece um livro até, né, Lucas? Porque são 200 páginas. É uma publicação enorme. Eu confesso que por não ter uma afinidade tão grande, apesar de todos os Não, lançaram quarta, nem deu tempo pra gente ler. Eu não consegui ler muita coisa, assim. Pelo menos o preâmbulo, pelo menos o início ali. O tema dessa publicação é Diretrizes dos Centros de Atendimento Educacional Especializados em Educação Especial, o CAESP 2020. É o famoso, onde lá na escola do seu filho tem o AEE, Atendimento Educacional Especializado. Isso você encontra em escolas regulares, em APAES, em escolas de educação especial, né? Até em educação profissional encontra, tá? Para que serve? Qual que é o objetivo dessas diretrizes? É fundamentar e orientar as práticas pedagógicas realizadas em mais de 200 instituições especializadas em educação especial. Então temos lá as AMAs, a PAES, que muitas vezes não são do governo, mas são conveniadas ao governo. Então são diretrizes que estão disponíveis. Quem quer ler e estudar um pouco mais sobre essas diretrizes, está lá no site da Fundação Catarinense de Educação Especial, para fazer o download, para fazer a leitura. Eles estão dizendo que vão mandar para as escolas, então você que é professor da educação especial provavelmente vai receber uma cópia. Sempre lembrando, né, Jorge, esse assunto ele acabou se tornando uma das grandes pautas, claro, né, por essa publicação, mas também por uma sugestão da nossa ouvinte, né, Luana dos Santos Joaquim. Então, você me passou, como que é o nome dela mesmo? A Luana dos Santos Joaquim. Luana, um abraço. Nós procuramos essa pauta em homenagem à Vossa Senhoria, porque na realidade a gente sabe as dificuldades do AE. Eu não sei se ela trabalha no AE. Pelo relato, ela está atuando no AE do município da Içara. Então, no final das contas, ela estava mostrando, né, nós estávamos conversando, assim como outros professores também, ela é acadêmica agora de artes visuais, Sim. Tem trabalhos fantásticos, né, tem um trabalho independente ali envolvendo o desenho, né, enfim... A arte em geral. A política de educação especial, ela já vem nomeando desde 2006 a criação dessas diretrizes, né? Porque como que um programa educacional, depois que ele é formado, ele vai seguir? Devem ter diretrizes para que esse programa funcione. Então, o objetivo dessa publicação é que se crie como se fosse regras, diretrizes, normativas, para que esse programa funcione. Porque a gente sabe a dificuldade que se tem em um programa de educação, depois que criado, ele progredir e crescer. Na educação especial, ele tem que funcionar, né? Porque a gente sabe de toda uma dificuldade na educação especial. Até a diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão, a Giane Leite, ela comentou que isso vai dar um norte ao trabalho pedagógico realizado pelas instituições especializadas. E o AE, ele é uma instituição especializada dentro da escola regular. E eu acho que vai dar uma grande estimulação de como... Eu estava lendo até um pouco sobre essas diretrizes. A sigla é CAESP. Né? Em 2019, a Fundação e o CEE, que é da Educação Especial, eles implantaram um documento chamado Instrumento de Avaliação, né, dos Parâmetros Gerais de Funcionamento, que é o CAESP. Então, eles se reuniram e esse ano foi publicado. Mas assim, Lucas, uma dificuldade, um pensamento que eu tenho sobre isso, que eu estava lendo esse programa, esse planejamento, é que lá traz assim, metodologias que possibilitam um atendimento mais específico
pro público-alvo, né? Lá demonstra vários públicos-alvo. Por exemplo, temos o autista, temos o surdo, temos o cego, né? Temos o Surdo-cego também, né? a surdo-cegueira, né? Temos o hiperativo, né? O TDAH, o hiperatividade, o déficit de atenção. Então, ele está sempre trabalhando com um público-alvo bem diversificado. Mas a preocupação que eu tenho é que como que eles vão utilizar essa metodologia agora? Justamente uma das questões que eu conversava com a Luana, né? Como é que esse atendimento especializado, né? Como é que esses profissionais estão conseguindo desenvolver esse trabalho? Porque, Jorge, para além desses núcleos de atendimentos, nós temos muitas vezes os segundo professores também, né? Os segundos professores, eles exercem algo próximo, que não é o mesmo tipo de atividade, né? Mas já se tem a dificuldade, mesmo com o acompanhamento do professor, né, o professor titular, o segundo professor ajudando ali o aluno, né, no desenvolvimento das atividades. Agora, esses núcleos se torna um trabalho um pouquinho mais difícil, né, Jorge? Eu acho que, na verdade, um pouquinho não, muito mais difícil, porque muitas vezes tu não tem acesso ao aluno. Eu imagino que para algumas situações, por exemplo, para o autista, a mudança dessa rotina se torna, né, algo muito difícil. Para quem tem a surdo-cegueira, o contato com o professor seria essencial também. A gente sabe que a tecnologia ela tem um papel elementar, muito importante, mas será que ela supre todos esses atendimentos que eram realizados nesses núcleos, no AE? A gente pode até discutir com determinada propriedade, porque o Jorge tem esse trabalho, né, ligado à educação especial, mas eu imagino que, pelas conversas que a gente teve com outros profissionais na hora de preparar a pauta, a maior parte dos profissionais se mostra muito frustrado, se mostra muito ansioso. A gente conversou, eu consegui um contato com 4 profissionais, o Jorge com outros 4 profissionais, a gente fez ali algo como se fosse uma pesquisa, com base em uma entrevista, na realidade. Foi unânime. Na verdade, todos os profissionais se mostram muito frustrados. A gente vai continuar falando desse assunto, só vamos dar uma olhadinha aqui na live. A Kátia Paz comenta, sendo que na pandemia, para pôr em dia os conteúdos, estão trabalhando em 3 turnos, inclusive nas madrugadas, essa exploração. O professor ele não tem cumprindo só a carga horária da escola, né? E tem que contar também com o acesso à internet, muitas vezes, né, para desenvolver um trabalho no Google Meet, por exemplo, na escola pública, ou então até uma live no YouTube, precisa ter uma rede boa, e nós tivemos aí um ciclone bomba, né? Até o evento climatológico. Então, e o senhor as coisas mais difíceis. Ricardo Strauss, ele não conseguiu ficar quieto. Ele teve que vir comentar sobre o funcionário público. Ele não se aguenta. O governo estadual, olha o que ele diz. O Ricardo Strauss, o meu pai, ele trabalha no meio jornalístico e político, e ele tem ideias muito assim marcantes sobre o governo e os estatutários. O que ele diz? O governo estadual não é atrelado ao federal. Sim, é o que a gente percebeu agora. A gente viu, já tem percebido desde o ano passado a dificuldade estadual com o federal, né? Posso uma pergunta, colocar... ele tem... Tem uma pergunta, mas sempre lembrando, Ricardo, na realidade, quando tu compara, por exemplo, servidores que trabalham em uma instituição federal como o IFSC, eles têm salários muito maiores do que salários de professores da rede estadual. Então, realmente, existe uma dissonância, uma diferença muito grande. Até o do município é maior. A pergunta é, quando na aposentadoria, qual a diferença de um funcionário público e um privado? Bom, eu vou responder. É uma boa pergunta. A diferença é que depende se o do professor privado ele trabalha também. Porque eu conheço professores privados que se aposentaram ganhando menos que um funcionário público, mas eu conheço professores da rede privada que ganham mais que um aposentado funcionário público. E também temos uma... Tem os dois lados. Tem os dois lados. E tem uma diferença que envolve o sistema de aposentadoria, né? Para quem é do setor privado, vai ter uma aposentadoria ligada ao INSS. Ou seja, o trabalhador
privado ele tem essa ligação, então depende diretamente do volume de contribuição dele, né? Agora, o funcionário público também tem essa dependência, né, do volume de contribuição, mas muitas vezes existem institutos estaduais, como é o caso de Santa Catarina, tem o IPREV, né? E o desconto é um pouquinho diferente, normalmente é um pouquinho maior, até por uma questão que envolve o número de nativos. E existem órgãos municipais também, não são todos os municípios. Criciúma tem, né? Criciúma tem... Que é o Criciúma Prev? Criciúma Prev. E tem uma polêmica que ronda, né? Sustentabilidade, né? Não estão dando conta, né? É muito difícil. Mas assim, essa questão da diferença de um funcionário, o salarial de um funcionário público para um privado, também depende da área do setor que ele trabalha, né? Porque trabalhar para o governo é diferente de trabalhar para um setor privado. A gente sabe que existem diferenças e não é de hoje. O salário, ele sempre vai ser diferente. O que a gente acho que tem que discutir é que se o nosso Messias bateu já o martelo, que tem que ter o reajuste, os estados eles têm que acatar a ordem, né? Mas a gente vê que, como o Ricardo Strauss comentou, o governo ele não está atrelado ao federal. Não tem comunicação aberta aí. Na realidade, o governo federal cumpriu com as suas obrigações. Isso é importante ser destacado. O federal sim. O federal deu um aumento, né? Algo que antes os outros governos não deram, com tanta... porque é um aumento ali de 13%, Lucas. Um aumento... Na realidade, a lei do piso é anterior, mas não houve nenhuma objeção do governo federal. O governo federal simplesmente acatou, regulamentou. Na verdade, os estados que, me parecem, a maior parte das federações, me parece não querer e não sentir vontade nenhuma. Mas o município de Criciúma já... O município de Criciúma cumpre. Foi um dos primeiros a Isso, cumprir. O município de Criciúma. Os nossos municípios aqui da região sul, em sua maioria, cumprem. Mas o governo federal está de parabéns com esse trabalho, né? Porque ele não precisava ter aumentado. Ele podia não ter aumentado. É uma decisão federal. Ele poderia ter colocado na gaveta e dizer o aumento depois. Poderia ter... Poderia, mas não. Ele é uma pessoa que pensou nos professores. Então, se ele pensa nos professores, ele deu aumento. Agora, a gente tem que brigar com o governo do estado mesmo, o da Live. O da Live que não está deixando esse valor aumentar. A Kátia. Aí a Luana. Oi, Luana. A Luana dos Santos. A Luana foi citada. Luana é nossa ouvinte fiel. Luana, educação especial. Eu acho que a gente vai trazer a Luana para falar mais sobre isso. Olha, seria muito interessante. Eu trabalho com educação especial e eu percebo, principalmente agora, nessa época da distância, que eles não gostam que fale que é a distância, é não presencial. E é frustrante mesmo, porque nem sempre a gente consegue ter aquele... Já em sala de aula presencial nós temos dificuldades. As dificuldades algumas manteram, outras foram criadas e algumas aumentaram. Então a gente tem que agora tentar equilibrar. Né? E você aí, como que tem trabalhado com a educação especial nesse tempo? Manda aí pra gente. Kátia Paz, sou estagiária. E realmente me sinto frustrado. Os pais sabem da dificuldade dos filhos com deficiência, mas não entendem a nossa solicitação para fazer as atividades. Montamos conteúdos e não recebemos respostas. Isso é um retrocesso no aprendizado e desenvolvimento do aluno. Olha, essa reclamação não é só sua. Olha que colocação da Kátia, hein? Perfeito. Eu achei também. Porque assim, um professor se dedica, faz as atividades, faz o conteúdo, prepara o material, encaminha. Claro, o dever dos pais em casa não é ser professor, mas é o dever de pais de orientar os filhos a fazer as atividades. Pelo menos mediar o processo, né? Não precisa ter conhecimento de pedagógico, conhecimento de ensino, para dizer para o filho fazer atividade. É uma questão de disciplina. É como a Kátia falou. Muitas vezes, né, quando estagiários, né, o estagiário vai ali e pega a atividade do professor, ou muitas vezes, Jorge, olha, isso é importante, muitas vezes o aluno ele tem uma deficiência, algo que impossibilite de acompanhar o ritmo normal ou de adaptações do próprio conteúdo. Sim. E ele mesmo vai elaborar os materiais, que pode ser o caso da Kátia, depois a Kátia pode esclarecer para nós. Mas essa dificuldade na elaboração de materiais, aí o
o estagiário fica ali gravando vídeos, elaborando materiais, encaminhando, buscando resultados. Muitas vezes é muito frustrante. E o agora, salário do estagiário continua? olha, o salário do estagiário, eu não sei como está funcionando. Se a Kátia puder esclarecer para nós, Ô, eu acho que Kátia, muda, até né? nos esclarece aí pra nós passarmos a notícia correta. O estagiário, ele tá recebendo normalmente, porque eu soube que o estagiário da Prefeitura de Criciúma tava recebendo aí R$ 300 por mês. Metade do salário, então? Metade. Eu não sei se agora já normalizou, não sei como que tá. Eu não fui atrás, por isso que eu nem vou bater o martelo aqui, eu não tenho certeza. Bom, mas o principal desafio apontado pela diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão, lá da Fundação, é que quando eles foram assumir a gestão, ano passado, era tornar a instituição um centro de referência técnico. Eu vou ser sincero agora. Eu sempre acreditei a Fundação como sendo um referencial técnico. Porque a Fundação ela tem um trabalho com a educação especial já de grande responsabilidade. Mas aqui, de acordo com a diretora, ela disse que queria tornar mais técnico ainda. Por isso que lançaram essas diretrizes. O que a gente quer quer saber agora, e eu acho que para a semana que vem a gente vai trazer, é como que os profissionais da educação especial eles estão lidando. Porque assim, eu vou dizer pela minha experiência, eu trabalho como intérprete de Libras. É diferente, né? Não é uma adaptação pedagógica que eu faço. Eu faço são traduções de aula, né? Então eu faço as traduções e caminho, ele manda, tá? Enfim. Agora, um professor aí, um segundo professor, que tem um aluno autista que está em casa. Que tem uma alteração gigantesca na rotina. Ele estava acostumado a ir pra não escola, tem mais né? rotina, né? E a gente sabe que a rotina é importante para o autismo. Como que está sendo lidado? É difícil. Ô, Lucas, como que tu trabalharia nessa forma? Se eu fosse o estagiário ou como professor? Estagiário. Se eu fosse estagiário, eu acho que estaria muito ansioso, porque muito provavelmente o trabalho, por exemplo, com o autista, ele depende de rotinas muito bem fechadinhas, né? Ou seja, rotinas que não se alteram de maneira alguma. Então, no final das contas, eu imagino que eu estaria com bastante dificuldades e tentaria, ou tentaria visitar, se fosse possível, se fosse um lugar de fácil acesso, ele morasse perto da minha casa, né? Ou tentaria explorar ainda mais os recursos tecnológicos. Mas mesmo assim, se a família não participar ativamente, ficaria muito difícil, Jorge. Tem coisas que fogem da alçada do estagiário, do segundo professor e do professor. Ou seja, se a família não se faz presente nesse tipo de circunstância, se torna praticamente impossível, né, uma prática docente e um trabalho efetivo. Tem coisa que dá pra fazer, mas tem coisa que a gente acaba ficando impedido de fazer porque é presencial, não adianta. A educação especial na forma a educação especial na forma não presencial, ela não tem bons resultados. A Gisele Donato, parabéns, Jorge e Lucas, o programa está excelente. Muito obrigado, Posso fazer Gisele. uma observação? A Gisele mora em Portugal. Olha só, que legal, Gisele Donato de Portugal, um abraço pra Portugal. Como que está sendo lá, será, né? Ela tinha conversado com ela nos últimos dias, ela relatou que Portugal leva muito mais a sério o isolamento social que o Brasil. Ela fala que são extremamente rigorosos. Depois existe uma estereotipam eles, né? Tem uma disciplina gigantesca no que tange ali, multas enormes também, são muito disciplinados. Sim. A Kátia Paz, elas estavam recebendo 500, agora estão recebendo 500, era 600, Lucas. Estavam recebendo R$600 de estagiário. Mas é uma redução bem significativa. Gente, imagina, não tenha dúvida, porque eles estão continuando trabalhando. E ela disse, tem adaptar, vamos ver como que ela tem feito, ela mandou pra nós. Opa! A Luana dos Santos, a Kátia primeiro, tem adaptado conteúdo com jogos pedagógicos, os pais buscam na escola junto com as atividades impressas. Eu percebo que com a educação especial as atividades impressas têm sido muito mais eficientes do que o sistema online. E me parece que, pelo caso da Kátia, ela tem uma família que
parece presente, né? É uma família que parece que acompanha ali, né? Os pais buscam e muito Pelo menos busca possivelmente- atividade, né? É, porque tem casos que a gente sabe, e instituições aí bem conhecidas, né? Que o aluno da educação especial, ele simplesmente não tem comparecido, não tem participado ativamente. Desapareceu do mapa. Ele desapareceu, ele simplesmente está sendo cuidado em casa. O que... Até o conselho tutelar está sendo chamado para alunos assim agora. Isso, é como a gente suscitou lá no primeiro programa, né? Para quem acompanhou junto com a Camila, né? Muitas vezes o conselho tutelar só está sendo acionado para esses casos de atendimento ao aluno, mas no final das contas é necessário também que seja feita uma visita. Esses alunos, eles estão retroagindo. A gente não pode esquecer que a educação, ela se faz através de práticas, né, Jorge? Então é algo contínuo. Ou Sem seja, dúvida. para essas pessoas que possuem dificuldades, deficiências, cada passo é um passo que não pode ser dado para trás. A Luana dos Santos diz assim, ó, sim, são muitos desafios. As plataformas não possuem acessibilidade para alunos com baixa visão, por exemplo. Trabalho no núcleo de produção de materiais, onde ampliamos os livros, produzimos materiais em alto relevo, entre outros. Mas realmente nesse período há novos desafios para todos os tipos de atendimentos. As plataformas em sua maioria. Ela não generalizou, mas a grande maioria é. Um aluno com baixa visão, o material geralmente vai ter que ser impresso. E que legal, né? A Luana até Nossa, poderia- trabalho bacana. A Luana até poderia esclarecer para nós ali como é que funciona esse núcleo, né? Porque, olha, é um núcleo, ô Jorge, De produção de materiais. é um núcleo de produção de materiais adaptados. Ou É, seja, pra baixa visão, cegueira. mas assim, não é todo município que investe na formação de um núcleo como esse, né? Luana vai vir no nosso programa. Olha. Tem que estar convidada pra gente abordar e falar mais desse assunto, até mesmo quem tem mais autonomia pra falar disso é você, e pode vir falar melhor. Ali, relevo, eu conheci uma profissional que ela fazia tabela periódica em relevo Olha para os só. alunos cegos. Existem bons profissionais trabalhando aí fora, as pessoas infelizmente generalizam pelos os maus profissionais. Mas a Luana tá de parabéns pelo trabalho dela e realmente pela plataforma. E na realidade, nenhuma webinar falou sobre isso. Teve algumas... Não, falou de educação especial. mas- Surdos. Assim, generalizando como se todo Mas aluno para cegos fosse eles surdo. nem falaram por quê? Eles sabem que não dá para fazer. Complicado. É muito complicado. Bom, mas vamos continuar aqui. Vamos ver o que vai dar. Semana que vem a gente continua falando sobre educação especial, porque é um assunto que ele não para, principalmente nessa época de pandemia. Infelizmente, esses nossos queridos alunos, filhos de muitos pais ouvintes aqui na nossa rádio, eles estão sofrendo. E parece que o governo está de mão atadas. Claro, a gente sabe que tem a questão de que nas circunstâncias todos foram pegos de surpresas, né? Mas alguma coisa tem que ser feita. Lucas, eu estava lendo essa semana duas coisas que a gente tem que discutir. Primeiro é um comentário do Pondé sobre o MEC. Sim. E antes do Pondé, a gente vai falar sobre a decisão do STF. Reconhece que auxiliar de educação infantil é professor. Eu não acredito que eles não reconheciam. Ou seja, nós devemos chegar na última instância, na corte mais importante do país, para reconhecer o óbvio. Então, assim, muitas vezes, né, a gente se depara com alguns gargalos, alguns obstáculos, que eles são quase obscenos. Isso só prejudica o funcionamento do sistema educacional brasileiro. Ou seja, discutir, claro que se trabalha com as crianças, se trabalha desenvolvendo a educação, é professor. Mas o porquê ficar discutindo isso? É uma questão monetária, é uma questão do quê? De não desejar remunerar essas pessoas de maneira adequada. A lei que foi decidida, a lei número 1202, constitucionalizada, que ela é de 2013, né? Então, ele julgou constitucional essa lei. Ele estava inconstitucional até agora. De 2013 a 2020, inconstitucional. Olha isso.
E a decisão ela cria jurisprudência contra o argumento usado por diversas prefeituras para negar direitos a essas educadoras e mantê-las em cargos de menor remuneração. Isso lá na creche da USP. Então a gente espera que essa decisão, não é, que os municípios de outros estados acolhem, né, essa constitucionalidade da lei, né? A LDB, ele determinou que a responsabilidade direta pela criança também implica responsabilidade pedagógica. Porque a gente sabe que a auxiliar de educação infantil, qual o objetivo de ela estar lá? Né? Ela não é uma cuidadora de crianças. Ela é uma auxiliar de educação infantil, ou seja, ela está tendo ali responsabilidade pedagógica como professor ali em sala de aula tem também. Não tem diferença. A responsabilidade pedagógica decai nos dois. Jorge, posso Nos dar dois lados. Um exemplo bem óbvio? Pode. Eu acho que todo mundo vai entender. Quando tem um avião, o avião tem um piloto e o copiloto. Ninguém pode ser insano de imaginar que o copiloto não saiba fazer toda a operação. O copiloto está ali. Então imagine o seguinte, você prefere, né? Imagine o cenário, que na creche, né, no centro de educação infantil do seu bairro, tem ali um professor e um auxiliar bem remunerado e especializado, que sabe o que está desenvolvendo, que tem a sua formação, bem remunerado, ou alguém que é só, enfim, um tapa-buraco, porque no final das contas, essas pessoas que ficam como auxiliar, pelos salários baixos, muitas vezes não são pessoas especializadas. As pessoas especializadas procuram outras atividades. Então imagine. Então é um cenário bastante nebuloso. Esse reconhecimento, olha, demorou, né? O advogado Alexandre Mendel, ele representa as professoras lá do município de Paulínia e Vinhedo, que é em São Paulo, ele disse que o nome dado ao cargo não deve ser levado em consideração, por exemplo, porque os nomes variam muito. Às vezes lá tá técnico de educação infantil, educador, pajem. Às Olha vezes isso. tá auxiliar, monitor, em Criciúma é monitor, eu acho, se eu não me engano, Criciúma é monitor, recreador. Então eles usam nomes, e esses nomes, o problema desses nomes é que eles inferiorizam, tá, o trabalho de um educador. Criam novas funções, né? Porque assim, ó, dizer que um professor, um auxiliar de educação infantil é um cuidador, é um recreador. Sendo que se o professor faltar, imagine um cenário, né, Jorge? Uma professora de 50 anos de idade, ela cai um tombo em casa. Pode acontecer, ou com um professor, ele falta. A auxiliar de educação infantil, como professora especializada e não só uma cuidadora, ela vai desenvolver o trabalho normalmente. Claro, porque ela tem que entender que um auxiliar de educação infantil é um auxiliar que ele está em processo da graduação, né? Ele está seguindo o processo magistério ou pedagógico, né? Ou o técnico, que na verdade não é técnico, né? Pós-médio, Assim. É um ensino médio na modalidade comum, chamam. E está na lei assim, pelo menos. E a graduação de pedagogia. Então são pessoas que estão envolvidas na área da educação. Agora, um profissional desse receber um salário, até eu entendo numa questão de estágio. Sim. Eu entendo em questão de estágio. A gente não está falando de estagiário, a gente está falando de auxiliar de educação infantil. Contratação por processo seletivo. Exatamente. É diferente, gente. Deveria muito ser. diferente. E eu espero, ainda bem, que. Bom, creche da USP. Agora mudou a cena, né? Eu espero que nas outras creches aí dos municípios modifique também. Lucas, vamos debater rapidinho, é 15h45 agora. O Pondé diz que o fim do MEC seria uma das soluções para a educação no Brasil. Ele falou na rádio lá do antigo Pânico na TV. Isso. É a Jovem Pan, aquela? Jovem Pan. Então, ele debateu, ele foi entrevistado, na entrevista ao Pânico, ainda é Rádio Pânico o nome. Ele foi entrevistado quarta-feira agora, eu fui assistir um pouco da entrevista. Ele é filósofo, né? E a gente sabe que ele já tem um trabalho aí filosófico e politizado já bem marcante. Ele diz que o MEC
Ele resumiu assim, Lucas: fecha o MEC e deixa a educação na mão dos estados e municípios. Isso. Falando só um pouquinho sobre o Pondé, né? O Pondé, o Karnal, o Mário Sérgio Cortella, eles se tornaram muito populares, né? Principalmente por suas palestras, pelos seus eventos, né? No YouTube tem muito fragmento legal, né? Dessas pessoas discutindo, o Clóvis de Barros também, filósofos brasileiros que são reconhecidos, né? São professores, né? São professores, né? Bom, eu discordo, plenamente dele. Sem dúvida nenhuma, ele está totalmente equivocado. Eu acredito que o MEC, principalmente por gestões anteriores também, tenha cometido vários erros. É inchado, né? Tem muita gente, tem muito cacique para pouco índio, né? A autonomia dos estados realmente não é como deveria ser, né? Dos municípios também. Porém, o MEC tem uma história, né? E essa história deve ser respeitada, né? Muito do que a gente viu de evolução do combate ao analfabetismo, Programa Nacional do Livro Didático, né? O próprio Enem, essa reestruturação do Enem, nós devemos muito ao MEC. Então eu acho que o Pondé... Ele disse que o MEC é um elefante branco. Isso, eu discordo totalmente. Eu caracterizo como um elefante branco, mas não chega a ser um elefante branco. Eu acho que tem muita gente desnecessária, há cargos que deveriam ser extintos, há uma economia a ser feita no Ministério da Educação, há canaletas, né, desviando verbas que chegam até os estados e municípios. Canaletas que eu digo aquelas vias de corrupção, né? Ou seja, muito dinheiro é desviado. Mas... Só que tem um outro lado, Lucas, que a gente tem que considerar. Ele disse uma coisa que eu concordo. Ele disse assim: a gente acaba se concentrando muito numa expectativa de uns 3 ou 4 pessoas que vão ter ideias incríveis para resolver o Brasil. É o que está acontecendo. Porque, querendo ou não, o MEC é uma instituição enorme. Só que são 3, 4 cabeças que batem o martelo e decidem. Isso tem é esse verdade. problema. E a autonomia que ele propõe, talvez não a extinção do MEC, mas uma maior autonomia. Porque uma maior autonomia, ele gera mais criatividade e soluções distintas, porque a gente está falando de regiões distintas. A gente já vê aqui no estado de Santa Catarina a dificuldade educacional, porque dentro do sistema estadual nós temos aí regiões distintas, que elas não se conversam, que as decisões têm que ser diferentes. Imagina numa rede nacional. Isso. Por isso, Jorge, que nós devemos sempre lembrar que nós temos uma base nacional, né, que já foi aprovada, já tem um documento enorme aí de mais de 700 páginas. Sim. E que vai prever uma base nacional curricular comum a todos esses estados, né, com os itinerários e tudo mais. É outra discussão enorme aí que nós poderíamos desenvolver tem em que um ver programa, como vai vir a né? BNCC, né? Porque assim, essa BNCC, né, é um grande desafio. Imagine, o Pondé coloca aí que o MEC tem essa dificuldade de planejar para o Estado brasileiro todo. Imagine então uma base nacional, né, não contemplando essas diferenças regionais, essa diversidade, né? Imagine, será que o mocinho de 12 anos aqui em Santa Catarina, ele está aprendendo da mesma forma que aquelas crianças que moram em Palafitas lá no estado do Pará? Na beiradinha do Rio Solimões? A gente sabe que não, né? A gente sabe que não. Isso aí é um erro do MEC. Não é levado em consideração. No papel, sim. No papel até se leva lá, tem habilidades e competências que descrevem, levar em consideração aspectos regionais, mas só no papel, né? E ele abordou algo interessante, que é um outro problema das aulas presenciais, que as escolas, as instituições de ensino, elas estão recorrendo às aulas não presenciais. E o que ele disse sobre isso? Ele disse que o uso da educação à distância não é a mesma coisa que está acontecendo agora. Ele diz assim, é uma pedagogia específica com especialistas na área. E realmente, pode perceber, Lucas, a educação à distância, o EAD, é diferente do não presencial. É diferente. Porque nós não temos nenhum especialista que veio ensinar, por exemplo, vou falar do Estado, especialista em EAD vir ensinar pra gente. Não. Por E quê? nos municípios também não, Jorge? Não, em lugar nenhum. Porque não tem estrutura.
Quem já fazia, por exemplo, uma graduação EAD, não sentiu, acho que, diferença. Porque já mantém o ritmo à distância. É dentro de casa. Então, e eles quiseram copiar muita coisa do EAD. Né? Então, o Pondelli... E outro problema que ele destaca, que eu concordo com ele, é a presença dos pais nas escolas. Eu sou... Bom, reunião de pais e mestres, eu nem sei se existe ainda, mas eu não concordo. Eu sou contra. A universidade, às vezes, ela é invadida por pai e mãe que acha que entende de educação. A educação é uma das áreas em que mais se mete a colher. Ou seja, a ideia de meter a colher, eu não sei de nada, mas eu ouvi alguém falando algo, e o que eu vou fazer? Eu vou dar minha opinião. E a minha opinião, como é um cenário muito dúbio, né? Assim, muitas opiniões também, a minha opinião vai ficar valendo. Então, se eu disser que o MEC tem que ser fechado porque alguém disse, vai ser fechado. E ele disse que o salário do professor, ele tem que ter o piso de 10 mil reais por mês. É um sonho olímpico, né? É um sonho que eu acho que ele foi receber esse salário aí quando ele foi fazer doutorado, só porque é um sonho mesmo. Um sonho... É complicado. Só que assim, o que ele quer dizer com os pais invadir a escola? Não é o pai visitar a escola e perguntar como que tá o filho. Não é isso que ele quer dizer. Porque às vezes os pais... Eu entendo a posição dos pais. A participação do pai é essencial. Sim. Agora, o pai se meter em questões pedagógicas ou querer ensinar especialistas a desenvolver o trabalho é complicado. Porque aí o filho ele faz aquela bomba na escola, o auê todo que o filho faz, aí depois vai o pai lá defender quem? O filho. Só que o pai nem sabe o que está acontecendo. Isso a gente tem que destacar, né, Jorge? Em tempos anteriores... na década de 80... Não tinha isso. Não tinha isso. Não tinha. Antigamente, o aluno que tinha notas ruins, não vou dizer que ele era só punido, mas ele recebia, né, sanções ali, ele recebia uma punição dos pais, os pais eram participativos, no sentido de acatar o que a escola promovia e no sentido de, né, exigir do seu... Né, exigir do aluno, exigir do filho. Hoje em dia não, né? A demanda toda ficou para a escola, e a escola que tem que resolver essas dificuldades do aluno. Ou seja, se o aluno ele não está aprendendo e é desinteressado, a culpa é da escola. Se ele não está aprendendo e tem dificuldades e a escola não procura solucionar essas dificuldades, aí sim a escola ela tá pecando. Tem culpado, tem que ter culpado, se não tiver culpado... É a mania do super-herói e de culpabilizar também, né? A gente acha que vai chegar alguém no MEC, vai vestir uma capa e vai salvar todo mundo. É exatamente por isso que o Pondé falou pra não ter. Porque a gente fica contando com 2 ou 3, né? Pra revolucionar a educação no Brasil, só que já vem engatinhando. Não tem como... É um processo longo, né? É um processo muito longo. Bom, gente, semana que vem nós vamos abordar mais assuntos. Se você quer sugerir pauta, temas, assuntos ou participar do nosso programa, siga lá o nosso Instagram @Educação e Ação. E siga também o Instagram aqui da Rádio 87.9 FM Cocal e o Facebook. Agradecemos sempre aos que participam na live, aos que comentem, curtem e compartilham, né, Lucas? Isso, sempre lembrando que para quem tem o número pessoal, né, do Jorge, o meu número também, podem enviar sugestões, a gente sempre está aberto a sugestões, a gente sempre vai fechando a pauta até quinta-feira, né, porque sempre tem novidades, né, Jorge? Sempre vai chegando. Por exemplo, do ministro da Educação foi ontem. Então a gente sempre tem que se preparar, né, para desenvolver um programa com qualidade. Sempre lembrando que no nosso Instagram também a gente tem recebido várias mensagens, né? Por favor, se tiver alguma contribuição, críticas, sugestões, segue lá, né? Segue lá. Tem o perfil pessoal do Jorge também, né, Jorge? Qual é o teu perfil Jorge pessoal? Strauss. O meu é @lucas.sequinel10. Segue lá, gente, que a gente bate um papo aí pra montar uma pauta bacana, legal. Às vezes é algum problema aí do seu município, da escola onde seu filho estuda. O que está acontecendo? Vamos não falar só do Brasil, mas vamos falar um pouquinho aqui da nossa região sul, a nossa ANREC. Bom, gente, esse foi o programa Educação em Ação, foi um prazer estar com vocês. Hoje é sábado, 15h55, e vamos encerrar com música e continuar com a programação.